Bem-vindos! Esse é o podcast La Plantilha. Esse é mais um podcast do Amplitude. E nele a gente vai falar bastante sobre o Campeonato Espanhol, sobre as 20 equipes que atuam na La Liga. Vai apresentar dados, estatísticas, jogadores, transferências, analisar a rodada e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. E para abrir a temporada do La Plantilha, a gente vai falar sobre Cristiano Ronaldo, o marco que esse jogador deixou no campeonato. Para me ajudar, eu estou com os meus parceiros do Amplitude, o Smack e o Felipe. Boa noite, Smack. Tudo tranquilo? Boa noite galera que vai acompanhar esse novo projeto aí do Amplitude, La Plantilha. Abraço Felipe, abraço Nato e vem com a gente, vamos jogar um pouco nesse universo do futebol espanhol. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o melhor jogador do mundo atual, né? Boa galera, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Boa noite aí pro pessoal da mesa. Vamos falar sobre ele, o Papai Cris. Vamos falar sobre o que pode mudar, o que pode acontecer com a Liga. Vamos tocar a bala. Beleza, então vamos trocar essa ideia sobre o CR7. Beleza, rapaziada. Vamos falar um pouquinho dos números de Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid. A gente está falando de 9 anos do Cristiano Ronaldo com a camisa dos merengues, em que foram dois campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha, 4 Champions League, sendo delas 3 em sequência, 3 Mundiais de Clubes. Rapaziada, um currículo bem vasto para esse jogador, um jogador que sem dúvida nenhuma vai marcar história com a camisa do Real Madrid, não só pelos seus títulos, mas também em número de gols. Afinal de contas, foram 450 gols em 438 jogos, média de 1,03 gol por jogo, mais 120 assistências. Smack, a gente está falando de um clube ambulante, né? É impressionante os números de Cristiano em títulos, em gols, em assistências. Enfim, a participação dele, o quanto ele foi fundamental nesses 9 anos de Real Madrid, é um marco na história do clube, assim, é um período que ele marcou o nome dele na história de um dos maiores e quiçá maior clube do mundo, né? Então, essa construção da carreira do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, que ele, desde que chegou, ele se declarou torcedor do Real, disse que tinha um sonho de atuar pelo clube, e ao longo do tempo, a carreira dele foi crescendo e a marca Cristiano Ronaldo, digamos assim, foi ficando maior junto com o crescimento do Real Madrid. Foi um período dourado do Real Madrid. Isso a gente tem que relativizar ainda, porque foi um período que era um duelo direto contra o Barcelona do Messi, do Xavi, do Iniesta. Ele é um cara que entregou tanto individualmente quanto em títulos, em glórias para o clube, que é um clube que muitas vezes a gente não tem a dimensão da pressão que é jogar no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo. É um clube que cobra excelência temporada após temporada, nunca está satisfeito com o número de títulos conquistados na temporada passada, sempre quer conquistar mais e mais e mais. Então eu acredito que essa passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid é histórica. Eu acho que não tem como definir de outra maneira como histórica a passagem dele, e com certeza ele deixou a marca Cristiano Ronaldo grafada num dos maiores clubes do mundo. Não há como negar isso. Acho que é importante também a gente lembrar que o quanto o Cristiano Ronaldo contribuiu para essas conquistas do Real Madrid nos últimos 9 anos que ele esteve presente no clube, mas como ele também, a dificuldade que ele encontrou para atingir esses números e essas conquistas, principalmente, porque a gente tem que lembrar que ele estava rivalizando com um dos maiores times da história do futebol, que era o Barcelona, principalmente na era do Guardiola. E ainda assim ele nunca abaixou a cabeça, nunca desistiu, ele sempre persistiu buscando as glórias. E ele sai do clube agora, vai para a Itália para um novo desafio, mas ele pode ir com a cabeça tranquila de que ele conquistou tudo que ele poderia no Real Madrid. Então, Felipe, como é que a gente pode sintetizar essa passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid? O cara herdou a camisa 7 do Raul González, nada mais nada menos do cara que vinha até então sendo o maior artilheiro do clube na era Champions League.
E ele chegou e não sentiu a pressão disso, né? Ele sabia que deveria chegar como um ídolo e se impôs, né? Só pode definir como brutal. Brutal. O que ele fez nesses últimos anos, o que Messi fez nos últimos anos, é o que não faz o menor sentido se você considerar o contexto atual do futebol. Ele tem mais de 125 gols a mais do que Raul, com quase a metade dos jogos. Uma média de mais de um gol por jogo. Num período de 9 anos, ou seja, em 9 anos ele não teve uma temporada mais ou menos, ele não teve uma baixa, uma coisa, nada. Foi só máquina de fazer gol atrás de gol, atrás de gol, atrás de gol, atrás de gol. E não é também como se ele tivesse chegado e tivesse vencido do momento que ele chegou. Ele chega em 2009, no talvez o auge ali do Barcelona de Guardiola, ou chegando perto disso, e ele sofreu um pouco na mão do Messi, sofreu um pouco na mão do Barcelona, só que ele, como o Nath falou, ele não esmoreceu, não baixou a cabeça, ele criou essa mentalidade vencedora ao redor dele, não só ele, mas o time hoje, Real Madrid, é, para mim, a grande referência em termos de força mental, em termos de competitividade, em termos de ser vencedor. O Real, ele mostrou que ele sabe vencer, que ele vai vencer a qualquer custo, independente se joga mal, se joga bem, se não for no seu dia, se o seu adversário é melhor, ele vai vencer, assim como o Cristiano Ronaldo vai arranjar um jeito de fazer um gol. Ele conseguiu perceber que ele poderia ter um impacto muito maior no jogo, mudando o seu próprio jogo. Ele, quando surgiu no United, ele era um jogador muito mais até de criação, de drible, de velocidade, 1 contra 1, jogada pelos lados, assistência. E ele, ao longo dos anos, principalmente no Real Madrid, ele foi se convertendo numa máquina assassina de fazer gol e fazer gol e fazer gol. Tanto que ele até perdeu um pouco esse lado dele de influenciar o jogo fora o gol, mas isso não fez ele ser, digamos que, menor. Pelo contrário, ele percebeu que ele precisava fazer isso para rivalizar com o Messi em termos até de bola de ouro, que é algo que para ele parece ser algo muito importante, assim como os títulos. Então, o Cristiano é um dos grandes exemplos para ser seguido não só no futebol, não só no esporte, mas na vida em geral mesmo. Ele é brutal. Quando a gente começa a falar de Cristiano Ronaldo, a gente consegue traçar um paralelo entre o jogador e o ídolo. E o ídolo sempre traz consigo a idolatria. E essa idolatria chegou a Madrid, mas chegou num clube que já tinha seus ídolos. E quando eu falo nisso, eu estou lembrando de um Real Madrid que já tinha ídolos como Puskás, ídolos como o Di Stéfano, e chega um Cristiano Ronaldo que entrou nessa galeria definitivamente, né, Smack? É um cara que talvez ele tenha sido o maior jogador do maior clube de todos os tempos, né? Exatamente. Como você falou, o Real Madrid é um clube que é acostumado a ter ídolos. É um clube com mania de grandeza e a sua história cobra isso, né? Seu torcedor cobra isso. Seu torcedor não cobra só títulos, cobra títulos jogando um bom futebol, propondo o jogo. E o torcedor do Real Madrid é mal acostumado nesse sentido. O torcedor é acostumado a ver os grandes craques, os grandes caras da história do futebol, desde lá atrás, o Di Stéfano, passando por outras gerações, jogadores até esperanços como o Butragueño, o Raul, jogadores como Zidane, Zidane, Ronaldo, Figo, caras que assim marcam a história do clube e ídolos da torcida. E ele chegou num momento difícil, como o Felipe mencionou, momento de muito crescimento do Barcelona, onde o Barcelona já estava saindo da era Ronaldinho Gaúcho e estava mergulhado já na era Messi. Ele inclusive veio depois de perder uma final de Champions para o Barcelona, pelo Manchester United, e assume essa responsabilidade que em tese seria dividida com o Kaká. Muita gente esquece que ele chegou basicamente uma semana depois do Kaká, algo desse gênero, assim. A apresentação dos dois foi muito próximo e em tese seriam os dois pilares desse novo Real Madrid, né? Só que o Kaká, infelizmente, por questão até física, não conseguiu render no Real Madrid da forma que ele desejava. E acabou que o Cristiano assumiu esse time e tomou a responsabilidade. Ele sempre foi um cara que não teve problema em assumir responsabilidade, não teve problema em assumir, dar a cara para bater nessas situações, nos momentos difíceis. Ele às vezes aparentava até ser meio individualista, muitas pessoas pegavam no pé dele, mas
eu encaro isso muito mais como a vontade dele de vencer, que é uma coisa absurda, assim, o quanto ele trabalha, a gente vê até por relatos de outros jogadores, o quanto ele trabalha, o quanto ele quer sempre estar no topo. E tudo, depois de todos esses números que a gente apresentou aí no começo do podcast, eu penso assim, principalmente porque ele conquistou 5 bolas de ouro jogando pelo Real Madrid, é difícil não falar do Cristiano como o maior jogador da história do Real Madrid. Talvez rivalizaria nesse sentido seria o Di Stéfano, mas com todos esses recordes, ainda mais no futebol que é jogado hoje em dia, a quantidade de gols, média de gols, etc., que ele marcou pelo Real, é complicado você contestar. Eu acho que, na minha opinião, acho que ele já superou essa idolatria e possivelmente ele é o melhor jogador da história do Real Madrid. Eu acho que o único cara que poderia rivalizar com ele é o Di Stéfano, até pelas conquistas seguidas da Champions League, mas eu acredito que pelos números, pelo desempenho também, não só pelos números, mas por tudo que foi o CR7 e a passagem dele no Real Madrid, eu acredito que ele hoje sai do clube como o maior jogador da história do Real Madrid. Eu tenho poucas dúvidas que ele seja o maior da história do Real Madrid. Lógico que esse é um pouco complicado falar, porque não vimos Puskás jogar pessoalmente, não vimos Stefano, Butraguinho, todos esses, mas a passagem que ele teve no clube, que num período de 9 anos, e mais do que isso, é a forma como ele implantou uma mentalidade dentro do clube, nos jogadores que iam chegando, nos jogadores que lá estavam. Lógico que não foi ele sozinho, ele não é milagreiro também, mas ele conseguiu implantar, ele conseguiu cultivar nos jogadores essa mentalidade de que vamos ganhar a qualquer custo. Vamos fazer o que for preciso para ganhar, e nós somos bons e nós vamos ganhar, e não tem jeito. Então, não é por acaso que o Real ganhou 3 Champions League seguidas. Há que ter um bom time, excelentes times passaram. O Barcelona de Guardiola passou e não conseguiu. O Real chegou lá porque conseguiu cultivar e manter essa mentalidade. E fora o talento absurdo que eles tinham. Mas, para mim, Cristiano, com certeza, é o maior da história do Real Madrid. Bom, agora a gente já chegou num contexto que a gente já consegue colocar bem, delimitar bem a área onde a gente está, né? A gente já consegue ver o Cristiano Ronaldo ali entre os maiores jogadores de todos os tempos, o maior jogador da história do Real Madrid, mas agora a gente precisa avançar nisso, traçar um paralelo entre Cristiano Ronaldo antes do Real Madrid, mas agora o Cristiano Ronaldo após o Real Madrid. O que resta para o clube, um clube que é gigante, a gente sabe da força do Real Madrid ainda como clube, como marca, mas o que resta para esse clube agora, depois de perder talvez o seu maior jogador de todos os tempos? Como se recuperar desse, entre aspas, baque? Afinal de contas, foi de livre escolha de ambas as partes, Cristiano Ronaldo quis sair, Real aceitou, mas como preencher essa lacuna que parece que não tem como ser preenchida? Como preencher esse espaço de um ídolo, que foi o Cristiano Ronaldo, um ídolo não só, como vocês falaram, por tudo que ele representou dentro de campo, mas fora dele. É uma perda de mentalidade, uma perda de filosofia. O Cristiano Ronaldo conseguiu deixar o Real Madrid maior do que ele já era. E agora? Como é que vai fazer para juntar os cacos de perder um Cristiano Ronaldo e agora perder também um Zinedine Zidane, que se encontrava muito bem no clube e decidiu também tirar ali o seu tempo sabático para uma reconstrução? Mas de que forma a gente vê a partir de agora esse Real Madrid, Smack? Uma coisa eu acho que precisa ficar bem clara para o torcedor do Real Madrid, para os dirigentes principalmente do Real Madrid. Por mais que se procure, tente achar, a primeira coisa que o dirigente do Real Madrid tem que ter em mente após essa saída do Cristiano é que não tem outro Cristiano Ronaldo para você repor isso. Não existe um cara que jogue a bola que ele joga, marque a quantidade de gols que ele marca, seja tão midiático, porque o Real Madrid a gente sabe que é um clube que também trabalha muito isso, busca muito jogadores que deem resultado em campo, mas também
tragam um retorno midiático ao clube, que faça o clube ter ainda mais evidência. Esse jogador, ele não existe hoje. Eu acredito que nem o Messi, pela questão midiática, conseguiria substituir o CR7. Veja bem, pela questão midiática, não pelo futebol. A bola do Messi é absurda. Assim, não estou comparando aqui jogador com jogador, até porque isso dá um pano para um podcast eterno. Mano, isso dá um programa inteiro. Isso, dá um programa eterno, Messi ou CR7. Mas assim, a saída do Cristiano, e já pegando na esteira do que você comentou, a saída do Zidane, para mim, ela finaliza um período de transição no Real. Período de fim de ciclo, um ciclo que foi extremamente vencedor com esse elenco, porque a base desse elenco aí ganhou o quê? 4 Champions, ganhou tudo, né? Ganhou Copa do Rei, ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou o Mundial, ganhou Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, e todos os títulos possíveis do Real Madrid, que o Real Madrid disputou. Esse elenco, a base desse elenco venceu. E da temporada passada, talvez até da temporada 16-17 para cá, a política de contratações do Real Madrid, a gente percebe que mudou o foco. Não é mais naquele vamos trazer uma bomba no mercado, vamos tirar o craque, quem é o cara que está arrebentando aí em outra liga, o cara que está acabando com um campeonato e vão trazer. Não é mais isso. O Real está usando muito política de revela um jogador, empresta ou vende com cláusula de recompra. Jogadores jovens que surgem dentro da Espanha, a rede de observação do clube já tenta pensar. Os jogadores que têm uma temporada de destaque em clubes menores, o Real já vai atrás. Então, assim, o enfoque do Real Madrid está sendo muito mais nesses jogadores jovens. É claro que a saída de um Cristiano Ronaldo pesa. Não tem como você tirar um cara que faz mais de um gol por jogo de média. É como se seu time começasse jogando e vencendo por 1-0. Entrasse todo o jogo vencendo por 1-0, porque você sabe que o cara tem a média de um gol. Isso é muito relevante, é uma coisa muito grande, assim, pra gente relativizar. Mas eu acho que o Real Madrid tem que ter calma agora, tem que analisar bem o mercado, analisar os nomes que tem disponíveis, que possam aliar isso, e que principalmente que encaixem no esquema do Lopetegui. Porque se você fez aquela confusão inteira de tirar o cara da seleção, assinar com o cara, apresentar o cara antes da hora, enfim, toda aquela confusão mesmo. Então você tem que tentar adequar isso ao esquema do treinador. E ele é um cara que também sabe trabalhar muito bem com peças jovens. Talvez o caminho do Madrid seja aos poucos ir substituindo outros jogadores com peças mais jovens. Acho que o Sérgio Ramos e o Marcelo talvez sejam 2 pilares ali. O Kroos não é um cara tão velho, nem o Casemiro, e aí aos poucos inserindo nomes que até mesmo que já estão lá, como Asensio, o próprio Isco é um cara novo, o Lucas Vázquez, enfim. Eu concordo muito com o que o Smack falou. Eu acho que o Real, ele realmente tem tido uma mudança de paradigma nas contratações nos últimos anos, tem mudado um pouco o foco, até se você ver as últimas contratações que fez, Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Odriozola, que é não tão jovem quanto esse, mas jovem. O Real, ele mudou um pouco de vou trazer um galáctico, vou fazer um time de monstros feitos e vou montar o meu time. Só que quando você pede Cristiano Ronaldo, e existem especulações de talvez Moritz saia, talvez Marcelo saia, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é o que vem se falando, Kovacic se fala em sair. Então o Real vai precisar reestruturar um time que perde seus 2 grandes líderes, ou pelo menos 2 dos seus grandes líderes, em Cristiano Ronaldo e em Zidane. Então eu tenho pouquíssimas dúvidas que o Real vai abrir uma cratera no mercado com alguém. Dizem que vai atrás de Neymar, dizem que vai atrás de Mbappé. Meu palpite pessoal é que vai acabar indo atrás de Hazard, talvez seja o mais fácil de pensar desses, já que o PSG tem dinheiro para fazer o que quiser, não tem cláusula de rescisão, não tem nada. Então o Real vive um momento muito delicado, porque pelo que ele
fez nas últimas temporadas e pelo que o Real Madrid fica meio complicado ter uma temporada de transição. Não sei até que ponto os torcedores ou os dirigentes vão entender isso. Porque quando você perde uma referência dessa, quando sua equipe perde peças desse calibre, o treinador, o seu craque, peças pelo meio, é normal que tenha uma queda. Eu não sei se a torcida e os dirigentes vão entender um ano de queda, um ano de transição, um ano que você traga peças que talvez não encaixe perfeitamente nesse ano, mas que daqui a 2, 3 anos peguem no breu e consigam te elevar novamente. Então vai ser um mercado interessante e muito delicado da diretoria do Real Madrid. Vamos ver o que é que vai sair daí. Pra rapaziada até que eu espero que acompanhe a gente durante essa temporada e muito mais temporadas aí do nosso projeto do La Plantilha, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento do futebol espanhol sabe que a torcida do Real Madrid é exigente, é mal acostumada com títulos, é o que eu falei um pouco antes, ela sempre quer mais e mais e mais. E, talvez em qualquer outro clube, depois de se ganhar 3 Champions, um campeonato espanhol, 3 Champions consecutivas no caso, não estou falando nem em anos passados, talvez se chegasse o dirigente e falasse: olha pessoal, esse ciclo aqui acabou, nós vamos renovar o time agora, talvez a gente passe uma temporada um pouco mais de dificuldade, mas vamos acreditar no projeto aqui, que na temporada seguinte a gente vai estar muito forte de novo e com um time forte aí para os próximos 10 anos. Talvez em 95% dos clubes grandes do mundo isso seria até certo ponto aceito. Não que o Real Madrid vá, sei lá, brigar pelo rebaixamento, meio de tabela. Eu acredito que o time deve se manter naquela zona ali de Champions, mas não imagino, pelo menos agora, brigando pelo título. Mas como é o Real Madrid, a exigência é muito acima. E essa mentalidade que esses jogadores, esse elenco, esse grupo deixou, tem esse lado ruim, porque a torcida, se já era mal acostumada, isso se ampliou muito. Então, qualquer movimento da diretoria que não seja trazer um nome, ou talvez até 2 nomes de peso para repor essa saída, vai haver pressão, vai haver muito barulho na imprensa, vai haver cornetada. Então, assim, a gente acredita que esse movimento do Cristiano indo para a Itália é só a primeira peça do tabuleiro caindo. Vamos ver o que é que vem pela frente aí. É impressionante como as características desse jogador que precisa chegar no Real Madrid precisa se encaixar nesse momento que o clube vive atualmente, né? Porque a gente agora está acostumado a ver um Real Madrid com Sérgio Ramos, com Marcelo, com Toni Kroos, com Modric. Esses jogadores eles já não aceitam mais perder, de certa forma. Esses jogadores eles não se contentam mais com pouco. São jogadores que fizeram história e continuam fazendo história. Como é que vocês veem a característica desse possível jogador, ídolo ou não? A gente vê ventilados muitos nomes aí na imprensa. A gente vê de Harry Kane, Hazard, Mbappé, até o próprio Neymar, embora tenha essa queda na Copa do Mundo, essa baixa de produtividade na Copa do Mundo. Enfim, acabou virando um meme mundial, o Neymar na Copa do Mundo. Mas de que forma vocês veem a chegada desse jogador que precisa chegar como resposta para a saída do Cristiano Ronaldo? Porque, como vocês falaram, a torcida do Real Madrid é muito exigente e se tornou ainda mais após a saída do Cristiano Ronaldo, porque, de certa forma, esse jogador subiu o sarrafo. E quando eu digo subiu o sarrafo, ele aumentou ainda mais a grandeza do clube. De que forma o Real Madrid vai trabalhar com isso? Isso, eu acho que a grande questão, até como vocês falaram mais cedo, não existe hoje alguém que você traga que já consiga ocupar o espaço que o Cristiano Ronaldo deixou. Não é nem questão de termos só de futebol ou de números, mas questão de tamanho mesmo, de marca, de mídia, de tamanho de jogador. Não existe. Esse é o ponto 1. A torcida e o clube precisa ter isso muito claro, porque não adianta, vou gastar 500 milhões e vou trazer Neymar. Não vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Pelo menos não no momento atual. Então,
eu acho que o Real Madrid tem que ser muito racional e muito cirúrgico na investida que ele vai fazer, porque ele precisa trazer alguém que não só tenha o peso de um craque, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser a linha que o Real Madrid vai buscar, mas ele tem que ser um craque que encaixe no time que vai ser montado, ou que você consiga montar um time ao redor dele, porque não adianta você trazer um jogador que seja completamente diferente das características do seu time e do seu treinador. Você vai estar dando um tiro no pé, entendeu? Então, por isso que eu falo, para mim, eu vejo o nome sendo Hazard, ainda mais da forma como ele saiu dessa Copa. Ele sai muito maior do que ele entrou. Acho que ele deu o salto não só de qualidade, mas de hierarquia mesmo na carreira com a Copa que ele teve. Ele muitas vezes levou o time da Bélgica em situação difícil. O jogo contra a França deixou isso bem claro. Baita Copa do Mundo dele. Não, absurda. Então, eu acho que ele é um grande candidato, até pela dificuldade de tirar Neymar ou Mbappé do PSG, que vai ser extremamente complicado. Então, eu acho que o Real vai ter sérias dificuldades em decidir esse caminho. Mas estou muito ansioso para ver o que ele vai acabar decidindo. Eu acredito que, passado a final da Copa do Mundo, as atenções de todo o noticiário esportivo vão estar voltadas para isso, né? Para quem o Real vai atrás, quem o Real quer contratar, quem o Real está buscando no mercado. Até mesmo durante a Copa, agora com esse anúncio do Cristiano, já estão rolando enquetes, especulações. Florentino aguarda sinal verde do pai do Neymar, que é o Mbappé, que é o Hazard, enfim. Eu, particularmente, não consigo vislumbrar um nome específico para essa substituição, que não é substituição, né? A chegada de alguém de peso. Eu tenho minhas ressalvas com todos os candidatos, mas eu aliaria 2 nomes, na verdade. Primeiro porque eu acredito que o Real Madrid tem cacife, financeiramente falando, para fazer 2 contratações de peso, até pelo que não vem gastando em comparação a outros times. Por exemplo, o Barcelona gastou na última janela, e outros times da Inglaterra, o próprio Bayern, o que vem gastando, o Real gastou menos. Então, assim, talvez tenha um pouco mais de balas guardadas aí para dar tiros. Eu acho que o Real tem que pensando um pouco no elenco do Real, nas opções que o Real tem. O Real hoje tem muitas opções de lado de campo. A gente pode colocar aqui o Bale, o Asensio, o Lucas Vázquez. Só esses 3 normalmente são caras que jogam. O Isco pode jogar pelo lado também. Então, assim, eu não sei se eu investiria tão pesado num cara de lado. É por isso que eu fico meio assim, principalmente no Mbappé e no Hazard. São caras que flutuam, são caras que, entre os dois, eu preferi o Mbappé simplesmente pela idade. Eu acho que é um cara que pode se desenvolver e que, se confirmar, é um cara que vai ter aí seus 10, 15 anos de clube, o que para o Real Madrid é importante, um jogador de extra classe, potencial, no caso extra classe, que fique no clube por muito tempo. Ao mesmo tempo que eu investiria num centroavante que seja o cara que vai me entregar aqueles, pelo menos perto do número de gols que o Cristiano tá me trazendo. E aí, nesse caso, me vem 2 nomes à cabeça. Um é o Kane, que é um cara que fez uma Copa muito boa, é um cara que tá no Tottenham, que é um clube que, apesar das declarações dele, de gostar do clube, de querer ficar lá, mas a gente sabe que não é um Real Madrid, não é um Bayern, não é um Manchester United, enfim. E talvez, dependendo da proposta, o Tottenham possa conversar e vender. E outro nome que tem um pouco mais de experiência até é o Lewandowski, que é um cara que já se mostrou interessado em sair do Bayern e procurar novos desafios, e que é um cara que já se mostrou provado numa liga forte que é a alemã e numa liga dos campeões. Acho que seria um cara que acredito que sentiria um pouco menos o peso ali de ser centroavante do Real Madrid. Eu penso nesses 2 nomes, que no caso que talvez não seja tão caro, por ele estar perto do final do contrato, se não me engano, só tem mais 1 ano de contrato ele, e ele também já demonstrou o desejo de sair, então assim, seria um nome que poderia ser interessante aí, essa reconstrução, mas sempre pontuando que não vai haver um Cristiano Ronaldo no mercado para repor. Então o torcedor do Real e principalmente os dirigentes do Real tem que entender esse problema específico e pensar com cuidado nos próximos passos. Então, rapaziada, chegou a hora de falar do outro lado da moeda.
Vamos falar do atual campeão espanhol, Barcelona. Como que esse clube agora acabou se voltando ainda mais o foco para ele, né? Porque com a saída do Cristiano Ronaldo fica evidente o enfraquecimento do Real Madrid como time e também como clube. Porque apesar de ser um gigante, perder um ídolo desse quilate derruba qualquer um. O Barcelona acabou também se reforçando, né? Trouxe uma das joias do futebol brasileiro, que é o Arthur. Como é que esse jogador chega em Barcelona? O que esse jogador encontra em Barcelona? Ele está chegando agora num clube que é o atual campeão, um clube que fez muitos investimentos na temporada passada e espera colher frutos a partir desse ano desses investimentos. Tirou um Felipe Coutinho do Liverpool, Felipe Coutinho que fez uma boa Copa do Mundo e que está desembarcando agora no Barcelona, desembarcando entre aspas, né, para jogar uma Champions League, porque não pôde jogar a última edição da Champions League. Ele vai poder disputar todas as competições pelo clube e também o Dembélé. Como é que essa junção desses grandes jogadores que estão chegando agora em Barcelona, em contrapartida a gente tem o reflexo disso no Real Madrid, que perdeu o seu maior gênio, seu maior ídolo, e que vai buscar uma outra esperança de Cristiano Ronaldo no mercado. Como é que vocês veem o Barcelona e até talvez o Atlético de Madrid, né? Que com isso pode se inflar também no mercado e preencher talvez essa lacuna que o Real Madrid talvez não vá conseguir ainda esse ano por conta de não ter o reforço devido, mas talvez daqui a uns anos. Então, acho que é importante a gente não perder de vista o quanto o mundo do futebol se transforma em um ano. Porque mais ou menos nesse período do ano passado, o barcelonista estava preocupado porque o Neymar ia sair do time, ia ganhar mais um rival na Europa, que era o PSG com o Neymar. O Real Madrid vinha de 2 conquistas de Champions, o Barcelona através do Paulinho da China. Enfim, era um cenário não tão promissor. Vinha um técnico novo, o Valverde, só que um ano depois, o torcedor do Barcelona viu seu principal rival perdendo o melhor jogador, o técnico, sem uma grande perspectiva de mercado de repor esse cara, porque o Barcelona perdeu o Neymar, mas tem o Messi, tem o Suárez ainda. O Real Madrid perdeu o cara do time, é o cara dos gols, é o cara, a referência técnica, e perdeu o treinador que foi tricampeão da Champions. Então, eu vejo o Barcelona numa grande vantagem no começo dessa liga. Como o Felipe falou, não acredito que o Real vá para meio de tabela ou uma queda brusca, porque o Real tem um baita time. Um time muito bom, ainda que tenham mais saídas de 2 ou 3 aí, como, sei lá, Modric, ou Kovacic, ou Marcelo. Eu ainda acredito que o Real vai se manter um time muito forte e vai brigar nas cabeças. Entretanto, para título, eu acredito que seja um pouco mais difícil, até porque é um trabalho do novo do Lopetegui. Ele provavelmente vai experimentar algumas coisas, por mais que ele conheça uma base ali da seleção espanhola, mas ele deve experimentar algumas coisas, algumas ideias táticas, algumas coisas que ele quer implementar, e isso demanda tempo. E aí também vai entrar a questão de quem o Real vai trazer, né? Dependendo de quem trouxer, aí vai ter que acomodar o jogador, se for uma estrela, vai ter que acomodar esse jogador. Talvez o time tenha que mudar um pouco o seu estilo de jogo, o seu padrão tático, enfim. Tudo isso, para mim, aumenta um pouco mais a distância que terminou a temporada entre Real Madrid e Barcelona. No meio disso tem o Atlético de Madrid, e o Atlético é um time que a gente tem que observar bem, porque tem uma defesa boa, um meio campo forte. É um time que também sabe observar muito bem jovens para trazer e incorporar no elenco. E uma coisa que a gente não se tocou, às vezes, ou não se toca às vezes, é que na frente, o Diego Costa ele só pôde jogar em janeiro no Atlético. E até ele adquirir ritmo de jogo, foi entrando aos poucos no time, foi se incorporando ali com o Griezmann, entendendo tudo. Foi basicamente acabou a temporada. Agora não, agora ele vai começar a temporada junto com os caras, vai treinar junto, vai começar
do início da pré-temporada com todo mundo. Então a probabilidade desse ataque do Atlético de Madrid melhorar é grande. Então, assim, é um time que a gente tem que ficar de olho, é um time que termina a temporada com título também da Liga Europa, e é um time que pode ameaçar bastante aí, como já vem ameaçando nos últimos anos, mas eu acho que é um time que pode ter um teto ainda um pouco acima do que na temporada passada. Assim, eu acho que primeiro, acho que ninguém imagina, eu acredito, que o Real vai terminar em meio de tabela, ou vai terminar em quinto, ou em sexto, ou coisa assim. O Real vai se manter nas cabeças. De uma forma ou de outra ele vai estar lá. Eu hoje, na forma que está, da forma que se desenha um possível prognóstico, eu não acredito o Real chegando ao campeonato, a ser campeão da La Liga. Porque, querendo ou não, campeonatos nacionais são a ver com regularidade. Você tem que ganhar semana sim, semana também. Então, nesse ponto, eu vejo o Barcelona, principalmente o Barcelona e até o Atlético de Madrid, talvez mais prontos, até porque o Real vai ter que passar por um início de trabalho com o Lopetegui, que é sempre delicado. Mas o Barcelona vem tomando conta de algumas das suas possíveis fraquezas eventuais. Ele trouxe Arthur, Felipe Coutinho, num período em que ele perdeu o Iniesta. Agora o Iniesta não está mais no Barcelona. Você tem Dembélé, que apesar de não ter ainda despontado talvez tudo que ele possa, principalmente no Barcelona, que também na França não conseguiu render, mas que o potencial dele é muito grande. Então, são posições e situações que o Barcelona estava precisando de cuidado, estava precisando de reforço. Então, ainda mais com o Lenglet, então eu vejo o Barcelona numa situação muito quase cômoda para chegar e realmente dominar a Liga mais uma vez. Esse ano foi campeão. Não foi campeão invicto por causa de um... Acho que o último jogo, o penúltimo jogo. Então o Barcelona é inegável a força que ele ainda tem. Messi ainda é um gênio. Ainda é completamente fora de série. Por mais que... não fez uma Copa boa e tal. Ok, justo. Ele não foi metade do que ele é. Mas ele no Barcelona ainda é um destruidor de times. Então... eu vejo o Barcelona chegando quase que amplamente favorito para levar a Liga esse ano. Rapaziada, de certa maneira, o Cristiano Ronaldo, por onde passa, ele atrai as atenções, ele atrai o foco, e tudo que está ao redor dele acaba brilhando junto, acaba respingando em tudo que o acompanha, em tudo que o cerca, acaba respingando um pouco desse brilho que o Cristiano Ronaldo tem. Quando eu falo disso, eu estou falando em relação ao campeonato italiano, que em contrapartida às outras grandes ligas da Europa, tem ficado um pouco defasado, muito pelas questões que envolvem de ficar parte do campeonato, alguns escândalos. De certa forma, o Cristiano Ronaldo, chegando ao Calcio, chegando à Itália, pode, de certa forma, talvez fazer ressurgir a idolatria que a gente tinha pelo campeonato italiano, o campeonato italiano dos anos 80, o campeonato italiano dos anos 90, que já foi considerado o melhor campeonato do mundo, mas que por conta dessas coisas que eu falei acabou se ofuscando em contrapartida com outras ligas, como a própria liga inglesa. Vocês acham que o Cristiano ele tem esse poder também de transformar uma liga? Eu concordo com o Felipe. Eu acho que a chegada do Cristiano na liga, no Calcio, vai ser espetacular. Eu acho que a Itália é um país que tem grandes times, tem torcida, tem um futebol muito tradicional e vai ser espetacular para a liga italiana, assim. Eu sei que aqui a gente vai falar mais de futebol espanhol, mas todo mundo tem um carinho especial pelo futebol da Itália. E pensando um pouco além disso, né, a gente vê que um grande nome impacta em tudo, né? No mercado, basta ver as ações da Juventus subindo, mesmo antes da contratação do Cristiano, só com a especulação de que ele estava indo para lá, o número absurdo de camisas que a Juventus encomendou para poder abastecer a fome do torcedor por camisa 7 do Cristiano Ronaldo. Essas coisas são legais, assim, e além dessa parte, tem a parte técnica, né, porque
além da Juventus, como o Felipe falou, a gente tem o Napoli, tem a Inter, que fez o mercado, está fazendo um mercado muito interessante. O Napoli trouxe o Ancelotti, enfim, é um time que no ano passado fez, se não me engano, 91, foi 93 pontos e não foi campeão, um absurdo assim. E aí tem a Roma, tem a Lazio, o Milan está um pouco para baixo por essa questão, essa confusão administrativa, mas aí recentemente foi confirmada a venda para um grupo americano, então pode ser que num curto prazo, com um certo investimento nos próximos 3, 4 anos, aí o Milan consiga pelo menos ser competitivo com os outros times grandes. E é isso, eu acho que é mais um campeonato com estrela que vai atrair os olhos do mundo. Um campeonato que já no ano passado teve um nível técnico muito bom e esse ano a tendência é aumentar. Ainda completando, o Juventus acabou perdendo uma das suas referências, uma das suas bandeiras, Gianluigi Buffon, que acabou deixando o clube após muitas temporadas com a camisa da Juventus. Mas de contrapartida, vê chegando pela porta da frente Cristiano Ronaldo, considerado por muitos o pai da Champions League. E é nisso que entra a minha próxima pergunta: quais são as chances da Juventus finalmente conseguir levantar mais uma taça de Champions League? A Juventus já vem batendo na trave há alguns anos, algumas tentativas, chegou à final recentemente contra o Real Madrid, mas também havia chegado contra o Barcelona do Neymar, do Messi e do Luis Suárez. A Juventus ela já está batendo na trave, né? Já está na hora desse clube de novo ganhar uma Champions League, né? A Juve, ela vem trabalhando para ser campeã da Champions League já há alguns anos. O processo que ela fez lembrou um pouco do Bayern, que chegou em 2010, chegou em 2012, foi chegando até conseguir ganhar. E ela, no italiano, se não me engano, ela é heptacampeã, ou seja, ela sobra no italiano, faz mais de 90 pontos quase toda a temporada. E traz Cristiano Ronaldo, não é para ganhar a Série A, não é para ganhar o título italiano que o Cristiano Ronaldo está indo para lá. O Cristiano Ronaldo claramente está indo para conseguir ganhar uma Champions para a Juventus. Eu acho que esse é o objetivo da Juventus, para mim está muito claro. Se não for agora, vai ser meio complicado sem ele também. E Cristiano Ronaldo, ele adiciona muito nesse sentido, no sentido de interesse, no sentido de visualizações, no sentido de marketing, de tudo. Só que eu acho que o grande ponto é que a Liga Italiana vem muito forte, porque não é só Cristiano Ronaldo. A Inter fez um mercado muito bom com o Lautaro, com o Nainggolan, tem montado um time muito legal. O Napoli vem se reforçando. A Roma fez um mercado muito interessante. Você tem a Lazio, que vendeu o Felipe Anderson, mas manteve de certa forma a base do seu time. Então eu vejo a Liga Italiana subindo muito o nível nessa temporada. Já vinha numa crescente e esse ano parece que a chegada de Cristiano Ronaldo veio para meio que sedimentar esse espaço da Liga Italiana, porque já existe essa admiração histórica pela Liga, mas que estava completamente fora de tudo, de qualidade, de moda, de qualquer ângulo que você olhasse. Mas eu estou muito animado e muito interessado para ver a Série A esse ano. Rapaziada, as equipes consideradas médias no Campeonato Espanhol, com a saída do Cristiano Ronaldo, podem acabar se empolgando, né? Podem acabar alavancando ainda mais. A gente tem aí trabalhos bons como o do Sevilla, trabalhos excelentes como o do Valência, do Quique Setien, e essas equipes elas podem se inflar. Será que algumas delas têm a possibilidade de repente dar uma beliscada no Campeonato Espanhol, ali brigando com os 3 que a gente já definiu, que são os grandes favoritos que passam por Real Madrid, Atlético e Barcelona? Mas além dessas, quem é que corre por fora aí nesse Campeonato Espanhol, que agora perdendo o Cristiano Ronaldo, Iniesta também deixando o Barcelona, são algumas bandeiras que estão aos poucos esvaziando o Campeonato Espanhol, né? Messi também já está chegando numa idade interessante, apesar de ser ainda um gênio, mas já está chegando numa idade que de repente já é hora de se preservar de alguns jogos. O que vocês podem analisar para a gente de algumas equipes que podem beliscar? Exato, Nato. Como tu falou aí no finalzinho, a gente está passando por um período estranho, né, da Liga Espanhola. Depois de, sei lá, uns
10 a 15 anos que a gente é acostumado a ver Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano, grandes times do Real, grandes times do Barcelona, essa saída do CR7 junto com o Iniesta também são duas bandeiras assim, dos seus clubes, né? No caso do Barcelona, como a gente falou, né, o Barcelona ainda tem muitos jogadores, uma base forte, tem o Messi, tem o Suárez, tem o Coutinho, enfim, é um time que a tendência é se manter muito no topo e é o favorito. O Real um pouco menos. Quanto a esses times médios que estão chegando, cara, eu não acredito em grandes surpresas, mas eu acredito que esses times médios têm condições de igualar um pouco mais, chegar mais próximo, que é o caso do Valência, que é um time que vinha numa fase terrível até a temporada passada, que era um time que gastava muito dinheiro com contratações, mas não conseguia acertar o time. Era um time que vinha fazendo campanhas ruins, chegou a brigar contra o rebaixamento, mas a temporada passada teve um começo muito bom, brigou ali lá em cima por Champions. É o caso do Sevilla também, que sofreu um pouco com a saída do Sampaoli, mas foi um time que teve altos e baixos, mas é um time forte que pode brigar, chegou longe na Champions, enfim, é um time que nos últimos anos está acostumado a brigar ali em cima. Tem o Villarreal, tem o próprio Betis, que é um time que chegou à Liga Europa na temporada passada, então é um time que tem tudo para crescer, aumentar um pouco o investimento para competir na Europa e acabar se tornando mais forte no Campeonato Doméstico. Então é uma temporada de La Liga que promete bastante aí para a gente acompanhar, e eu estou muito empolgado para ver esses times aí, que são times que normalmente têm uma boa relevância, mas que pela grandeza do Barcelona e Real Madrid dificilmente estão brigando na cabeça. E pode ser que esse ano, com essa lacuna aí, dependendo dos próximos passos do Real Madrid, algum desses pode se aproveitar, um ou mais de um. Ultimamente nós temos passado por algumas surpresas, algumas maiores, outras menores no futebol mundial. Você tem o Leicester, recentemente campeão. Você tem a temporada absurda que o Napoli fez no ano passado, que não foi campeão porque a Juve sem condições na Itália. Mas é o que eu falei, eu não vejo o Real tendo essa queda tão grande assim ao ponto de cair para quinto ou sexto colocado. Mas, ao mesmo tempo, você tem times que vêm numa crescente muito interessante dentro da Espanha. O Sevilla foi tricampeão recentemente da Liga Europa, chegou às quartas na Champions ano passado. Você tem um time muito organizado, que sabe como quer jogar. Então, desses, digamos, eu chamaria do maior dos menores, se você excluir Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid. Eu vejo o Sevilla com mais condições de se intrometer nessa trincazinha. Agora por fora você tem o Valência, você tem o próprio Betis que Max citou, que teve uma temporada muito boa e tem feito um mercado bom até agora, trouxe Fabian Ruiz. Então não é impossível, mas eu não consigo ver realisticamente algum time brigando pelo título. Agora, entre eles eu vejo o Sevilla com mais condições de beliscar ali um terceiro lugar, até um segundo. Mas vai ser uma temporada muito interessante, com certeza. Então, rapaziada, esse foi o podcast La Plantilha. Eu gostaria de agradecer meu parceiro Smack pela contribuição. Smack, quem quiser saber mais um pouco sobre o seu trabalho, o que você fala sobre futebol, como é que ele faz, cara? Boa noite. Então, eu queria antes agradecer aí a Nato, a Felipe, por esse papo bacana aí que a gente teve sobre o CR7, falamos um pouquinho da Liga Espanhola, apresentamos o nosso projeto, é o nosso primeiro podcast, que eu espero que venham muitos outros sobre o futebol espanhol. E para quem quiser me acompanhar no Twitter, no Instagram, é @smackneto, SMACK, tudo junto. E é isso, vamos lá, tem muita coisa boa vindo por aí, a gente vai fazer uns programas bem legais aí, apresentando os times para essa temporada. Todo mundo quiser abraçar o Campeonato Espanhol, a gente está com
ainda bem maneira. Eu espero que vocês acompanhem, continuem acompanhando aí o nosso podcast, que tá vindo muita coisa legal. Grande abraço. Velame, meu parceiro, muito obrigado. E o pessoal que estiver interessado em acompanhar você nas redes sociais, ver o que você escolhe sobre futebol, como é que faz? Fazendo minhas palavras de Mark, agradecer a vocês pelo papo e agradecer também a quem está ouvindo. A gente discorreu um pouquinho do que a gente pensa que pode acontecer, mas quem quiser acompanhar mais, procura no Twitter, Felipe_Velame, Felipe com F, Felipe, e vamos falar de futebol. Tem coisa melhor? Pessoal, nós estamos preparando uma série de 4 episódios dissecando todas as equipes do Campeonato Espanhol, dando dados, estatísticas, apresentando o plantel, ou seja, apresentando para você como vai ser ao longo da temporada esse nosso trabalho sobre a La Liga. Nós somos o podcast La Plantilha.